Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é Marcos Vinícius, para conversarmos sobre violência sexual. Marcos Vinícius é psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo ao Pode Vir, é uma satisfação recebê-lo aqui conosco. Marcos, você trabalha em uma área da psicologia que é uma área que necessita de muita experiência profissional, que é o traumatismo sexual, e você acumula aí várias centenas de horas de atendimento ao longo desses muitos anos que você dedica ao consultório psicológico. Eu queria começar perguntando o que essa experiência lhe mostra que é comum, ou seja, um padrão que se repete nos vários atendimentos que você fez e faz com crianças, adolescentes e adultos que foram vítimas da violência sexual. Bom, Cavalcante, eu acho que é importante a gente frisar nesse começo que os dados mesmos que a gente tem hoje, né? Que a gente percebe que as maiores vítimas realmente são as meninas e mulheres. Né? Existe um índice muito alto de denúncias, né? Tanto para crianças, adolescentes e mulheres. E o que a gente meio que contasta hoje é que a gente está vivendo um surto de violência sexual. Né? A gente acaba percebendo que existe um padrão diferente, tanto para crianças quanto para pessoas adultas. Né? Nas crianças, a gente percebe uma introspecção, a gente percebe alterações de sono, a gente percebe aversão a algumas figuras, principalmente figuras masculinas, que são, na maioria das vezes, né, os agressores. Né? E com mulheres adultas, a gente já vai percebendo que houve um silenciamento durante uma vida, né? Até que esse silenciamento ele começa a incomodar tanto o corpo quanto a alma. Então, começa a transbordar aquela dor e chega um momento em que elas resolvem realmente dar um basta. Né? E aí é que eles vão procurar apoio, vão procurar ajuda para que elas possam enfrentar essa dor de uma forma mais leve. Né? A gente acaba percebendo também que existe uma dificuldade muito grande de fortalecer vínculos, de se relacionar, né, com outras pessoas, de manter esses vínculos estabelecidos e fortes. E isso acaba meio que incomodando também a tal ponto, né, que elas precisam falar sobre isso. Né? E aí, nessa fala, geralmente, vem as implicações da violência sofrida. Antes de nós começarmos essa gravação, você me falava que você tem trabalhado muito com adultos, né? Adultos, tanto homens como mulheres, que passaram pela experiência da violência sexual. Quais são as implicações, né, do trauma sexual para a vida de um adulto? Sim. No adulto, como eu falei agora também, né, o que me traz muito forte é justamente essa dificuldade de seguir, digamos. A violência sexual, o trauma da violência sexual é um dos traumas mais cruéis, digamos assim, que uma criança e um adulto pode sofrer. Né? Então, essa violência acaba implicando e se ramificando, digamos assim, nas diversas áreas da vida desse adulto, no trabalho, nas relações familiares, nas relações afetivas. Né? Então, essa manutenção desses vínculos, essa dificuldade de seguir, essa dificuldade de criar espaços, criar momentos e oportunidades para que essa dor, digamos assim, ela seja não substituída, mas tampada, né? Isso requer, digamos assim, estratégias, isso requer um manejo diferente para que esse adulto ele possa conseguir passar por essa violência e seguir sua vida normalmente. Eu gosto sempre de frisar que, tipo, muitas vezes os relatos deles chegam como se a violência
tomasse de conta, digamos assim, de toda a experiência da vida desse adulto, né? E aí eu gosto muito de frisar que a violência sexual, ela é uma parte dessa vida desse adulto. Ele tem diversas esferas que ele pode ainda olhar, que ele pode enriquecer, que ele pode dar um novo desenho para que essa violência ela se torne não necessariamente insignificativa, porque a gente sabe que o trauma da violência ele jamais é esquecido, né? Mas que ele possa... Que não existe superação para esse trauma. Exatamente. Mas que ele possa trazer novas imagens que não somente a da violência como um norte na vida dele. Quando ele reorganiza essas imagens, qual é a contribuição que isso produz na vida psíquica dessa mulher ou desse homem? Quando existe essa reorganização, ela vai percebendo que, como eu falei anteriormente, não é essa violência que vai trazer esse percurso para a vida dessa pessoa, né? Ela vai conseguir realmente estabelecer novos vínculos de confiança, até porque essa questão da confiança é muito importante, porque é um comportamento muito comum a perda dessa confiança, a dificuldade de confiar nas pessoas, né? Principalmente quando essa violência ocorre na infância, né? Então, de confiar nas pessoas, de se ver capaz de dar outro rumo para a sua vida, de tirar algumas amarras que, às vezes, a violência ela acaba prendendo essa pessoa nos diversos campos dessa vida. Como eu falei, no campo afetivo, no campo profissional, e o quanto isso gera um sofrimento. É angustiante e gera muito sofrimento. Essa reconstrução do vínculo, ela parte de uma reconstrução da imagem do agente da violência, sim, né? Que sim. Muitas vezes esse agente era alguém muito próximo, alguém que deveria estar sendo o provedor de afeto. E naquela situação de afeto, ela descobre que o que existia ali era violência. Sim. Isso é muito comum nos casos de violência com crianças, né? Porque a gente sabe também, pelas pesquisas, que a maioria dos abusadores, dos violadores, eles são pessoas muito próximas. Então, são pais, são tios, são amigos de família, são vizinhos. Então, são pessoas que estão no convívio dessa criança, né? Então, além da gente ter esse dado, a gente acaba também percebendo durante os atendimentos o quão é importante, durante o relato, a revelação desse abuso, essa criança ser acreditada, essa criança ser validada, né? Porque as pessoas para quem ela vai revelar, por exemplo, são pessoas próximas. É a mãe, é a professora, né? Que são pessoas que ele tem mais contato. Então, assim, se a pessoa que eu amo, se a pessoa que eu gosto, que está mais próxima de mim, não acredita em mim, quem é que vai acreditar? Né? Então, não é algo a ser questionável. Não cabe questionamento durante uma revelação de violência sexual, né? Nosso dever, né, nosso papel é realmente acolher, acreditar, para que essa criança realmente se sinta segura diante dessa revelação. O que você tem reunido de dados sobre essa revelação, esse momento da revelação? Como é que é essa revelação na experiência da criança, por exemplo? Da criança, por exemplo, quando existe esse laço de confiança, quando existe esse acolhimento, né, sem julgamentos, essa revelação ela se dá de uma forma mais espontânea, né? Então, a criança se sente segura para contar, né? Porque ela vê naquele adulto de referência uma pessoa que ela pode se abrir, que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser desmentida, né? A gente sabe que quando isso não ocorre, a criança vai gerando justamente essa dificuldade de confiar novamente nas pessoas, né? De esconder coisas, né? Então, essa revelação é um momento muito importante para ela, porque é ali que ela vai ter a oportunidade de cessar essa violência, caso ela ainda permaneça acontecendo, né? E de ser salva, digamos assim, né? Para que aquilo não seja mais traumatizante ainda do que já é. Qual é a tua orientação para quem está nos escutando, que é pai, que é mãe, que é professor, que é professora, que escuta uma revelação de um filho, de um sobrinho, de um parente, de um aluno? O que essa pessoa deve fazer com esse conteúdo revelado?
Sim, a primeira coisa é acreditar. Né? Acreditar? Acreditar, acolher. Isso significa que muitas vezes não se acredita. Sim. Muitas vezes a criança é questionada. Né? Os pais, às vezes, vêm com o relato até de que se sentem culpados, porque em algum momento duvidaram da fala do filho. Né? Então, e o quanto aquilo marca. Né? E o quanto eles têm a dificuldade de restabelecer essa confiança com o filho novamente. Né? De como já é um momento muito difícil para ela, né? Porque muitas vezes essas situações de abuso, por trás elas têm ameaças, né? E elas ficam com medo que algo possa acontecer com as pessoas que elas amam, porque geralmente essas ameaças são para o pai, para a mãe, né? Para pessoas próximas dela, pessoas que ela confia. Então, já é um momento muito difícil para ele, para ela, né? E aí ter a oportunidade de revelar, de contar, e ser acreditado, ser validado, né, ser acolhido, num primeiro momento é o passo mais importante. Depois a gente tem realmente os meios legais, né, para que esse crime, né, ele seja realmente apurado, ele seja responsabilizado, o agressor. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem a Delegacia da Criança, que talvez é o primeiro lugar onde se pensa realmente em ir, que você pode ir de forma espontânea para fazer essa denúncia. Né? E a partir da delegacia existe uma investigação e todos os trâmites legais que isso pode acarretar. Você, na sua carreira profissional como psicólogo clínico, tem se interessado, tem estudado, né, especificamente a violência sexual contra meninos, e sendo você também um psicólogo homem. Uhum. O que você tem aprendido nessa relação, né, do masculino com o menino? Com os meninos existe um fenômeno muito diferente do abuso sexual com meninos, né? Porque nós estamos inseridos numa cultura muito machista, né? Desde criança nós aprendemos que assim é algo muito falado, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Segurem suas cabras que o meu bode está solto. Então é uma validação para que a gente possa, enquanto homem, fazer o que quiser com os corpos femininos, né? Isso é muito enraizado, isso é muito sentido, né? E a gente, de certa forma, não tem espaços. Desde a nossa formação escolar, né, a gente tem alguns movimentos dentro da academia, mas dentro da formação escolar a gente não vê muito isso. Hoje em dia já tem uma abertura para falar sobre medos, para falar sobre masculinidades, para falar sobre machismos, né, porque a gente acaba tendo um movimento dentro dos atendimentos que a gente vai atendendo as vítimas, mas a gente não trabalha nessa base, né, nesse machismo realmente estrutural. Né? Então, que homens, né, eu falo que homens porque geralmente são os agressores, mas nós temos também mulheres. Né? Mulheres agressoras e homens agressores. Mulheres e homens agressores. Então, que homens são esses que a gente está construindo desde pequeno? Né? Que formação é essa que a gente valida desde criança que o meu filho, macho, ele pode fazer o que ele quer com a mulher, com a menina. Né? Então, acho que esses espaços, eles realmente precisam ser oportunizados, eles precisam ser construídos para que a gente, desde pequeno, realmente, desde criança, vá aprendendo realmente o respeito, né, a questão realmente de limites, né, porque o que a gente vê hoje realmente é algo que não é uma luta muito antiga, mas a gente vê poucos movimentos de desconstrução em relação a isso. Na tua experiência clínica, você percebe que é mais difícil para o menino revelar que foi vítima da violência sexual? Sim, porque cai num lugar de vergonha, né? Cai num lugar de que se eu sou homem, se eu sou macho, eu não fui abusado, não tem nenhum entendimento do que realmente é um abuso, né? E foi
até hoje, mas antigamente era muito mais forte, e ter essa cultura, por exemplo, do pai levar o menino mais cedo para o prostíbulo, para ele ser, né, para ele perder a virgindade e tal. E eram meninos de 12, 13 anos, né, que já se configurava, de certa forma, um abuso. Né, mas isso não é falado da maneira como literal do que realmente significa. Né? A gente vem estudando isso e vai percebendo todos esses movimentos que passaram pela vida de muitos de nós. Então, falar sobre isso cai no lugar realmente da vergonha, do medo, de uma não aceitação, né? E principalmente em crianças e adolescentes que estão na fase de desenvolvimento, tem esse sentimento realmente, essa necessidade de pertencimento. Então, é algo que deixa dentro da gavetinha, é algo para ser meio que evitado. Então, você defende que é necessário algum tipo de programa de intervenção sobre esse machismo estrutural? Sim, sim. E que isso flua dentro dos espaços de uma maneira mais natural. Né? E quando eu falo natural, dentro das atividades escolares, dentro de discussões nas escolas e nas universidades. E é isso, a gente tem a mídia também, que pode fazer um papel muito... que faz, né, também um papel muito importante em relação a isso. A nossa geração de hoje ela é muito bem informada em relação a isso. Muito diferente, por exemplo, de gerações anteriores. Mas, apesar de ser bem informada, como é algo muito estrutural, isso ainda é muito forte, é muito difícil de se desvincular dessas atitudes. Então, esse conteúdo não pode ficar restrito ao psicoterapeuta, ao consultório da psicologia? Não. É algo que, de certa forma, todos os espaços pelos quais essa criança perpassa, esses conteúdos eles podem naturalmente ser trabalhados de alguma forma. Nós estamos conversando com o psicólogo clínico Marcos Vinícius sobre violência sexual. Nós vamos agora para o nosso intervalo literário. E no intervalo literário, nós convidamos Marcos Vinícius para compartilhar com a gente um livro que ele gostaria de recomendar, de ler, algum trecho. O que você trouxe, Marcos? Eu trouxe seu livro. Eu trouxe Thaís Dorá, né, que é um livro que fala muito sobre o meu fazer diário, praticamente. Né? Thaís Dorá é uma personagem que passou desde a infância por situações de violência, né? E ela vai tentando bordejar essa dor, né, através da literatura, através da arte, porque a gente também sabe que assim, a psicoterapia é um espaço muito importante para se falar sobre isso, mas a gente tem um leque de possibilidades também para que essa dor, digamos assim, ela seja expressada, ela seja minimizada, né? Então a gente vai bordejando essa dor através da arte, da literatura, dos vínculos, de tudo que realmente possa fazer sentido para a gente. E a Thaís Dorá, no livro, acaba fazendo isso também, né? Através da arte e da literatura. Agradeço a escolha. Mostra para a gente aqui, mostra para essa câmera, o Thaís Dorá, publicado pela editora Armazém da Cultura. Agradeço pela tua escolha, né, como um profissional que se dedica à ficção, para contar, né, parte desse sofrimento humano. Thaís Dorá é um desses livros. Na verdade, a pronúncia seria Thaís Dorá, ou seja, a ênfase de que existe uma dor e que essa dor ela pode encontrar nas artes formas de redesenho, de reconstrução. E a Thaís Dorá é um personagem nordestino, né, que vive tanto o masculino como o Arthur e vive o feminino sobre o palco como Thaís. É uma história que se passa na Bahia e tem uma relação direta com o teatro, a influência do teatro na reconstrução desse personagem e, consequentemente, na reconstrução dessa pessoa. E você selecionou um trecho, é isso? Estou vendo a sua mão marcando aí alguma página. Sim. Sinto que é chegada a hora de voltar para casa e construir vida nova no Arraial da Ajuda. É para lá que partirei no final do ano. Viverei a velhice no mesmo lugar que me roubou a infância. O tempo passou, a minha mãe também morreu, resta somente a minha irmã, os meus sobrinhos e os seus filhos. É pelas crianças da minha terra que voltarei para casa. A minha intenção é cuidar da biblioteca comunitária do céu, no Arraial da Ajuda.
fazer daquele lugar, que um dia salvou a minha vida, o espaço de acolhimento de muitas crianças que também se veem roubadas de suas infâncias. Pelos livros de literatura, pretendo levá-las ao mundo mágico da fantasia, a capacidade de sonhar dias melhores e de superar as agruras de um passado de dores e privações. Esse é um trecho do livro Thaís Dorá, de Francisco Silva Cavalcante Júnior, este que está apresentando aqui, publicado pela editora Armazém da Cultura. E Arraial da Ajuda é uma metáfora, né, tanto para um contexto cênico do livro, como também um espaço para onde se pode ir. Um arraial da ajuda, onde se pode buscar ajuda, se pode buscar atendimento. Então você está acompanhando o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, e 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre temas de arte, cultura, literatura e saberes diversos. Nós também queremos ouvir a sua opinião e você pode enviar as suas sugestões para o Instagram, @PodeVirOPodcast. Marcos, retornando à sua prática clínica, como é que você vem trabalhando com um conteúdo que não pode ser dito, né? Então, você está numa área em que a pessoa não chega até você numa primeira consulta e diz claramente: doutor, eu estou vindo aqui por esta razão. Então, imagino que você precisou desenvolver recursos terapêuticos para conseguir, no ritmo e no tempo próprio de cada pessoa, acessar esse conteúdo que não pode ser dito sobre a violência sexual. É isso mesmo? Em algumas vezes, realmente, existe essa fala, até no primeiro atendimento, sabe? Mas a gente sabe que existem casos que há uma certa dificuldade, principalmente quando a gente está falando de crianças, né? Então, eu aprendi muito nos meus atendimentos com crianças, aprendo até hoje, porque a gente já utiliza o desenho realmente como uma forma de expressão, né, muito natural desde os consultórios de psicologia, massa de modelar e tal, mas eu acabei descobrindo os jogos, né, os jogos das mais diversos tipos que você possa imaginar. Jogos de tabuleiro, caça-palavras, bonecos, bonecas, deixa eu ver... É um mundo de possibilidades, né, na verdade. E esses jogos, na verdade, quando eu compro, né, e eu me divirto muito comprando, porque eu começo a imaginar, a fantasiar também, né, junto com aquela criança, as possibilidades que ela vai dar para aquele jogo, né? Então, é algo que as próprias crianças me ensinaram como utilizar, né? O jogo tem um formato totalmente dele próprio, né? Por exemplo, jogos de tabuleiro, mas essa criança ela consegue criar histórias a partir daquele jogo, ela consegue fantasiar, e dentro dessa narrativa é que essas histórias e essa revelação vêm, né? Então, é algo que ela, naturalmente, brincando, ela vai falar, né? Não é meu objetivo, por exemplo, fazer com que ela tenha essa revelação, né? Mas a gente sabe que dentro das possibilidades de jogo, de contação de histórias, de criação de histórias, né? Essa narrativa ela vem diretamente ou ela vem nas entrelinhas que a gente vai desdobrando durante as sessões. Então, essa revelação ela se torna mais natural. Sim. Com o uso da mediação dos recursos terapêuticos, como jogos. Você usa livros também? Livros também. Eu tenho vários livros com a temática, né, da violência sexual. São livros muito conhecidos no Brasil. Então, e eles são divididos também por faixa etária, né? Muitas vezes os pais eles têm muito receio de que perguntam se eu vou perguntar diretamente para essa criança, né? E a gente sempre pontua que não, que a gente ou espera realmente uma revelação por parte dessa criança, ou que isso se venha através desses recursos, né? Então, o livro ele tem o poder de ser muito imaginativo, né? Então, as histórias do livro acabam se cruzando com as suas histórias de vida, e essa criança vai dando outros nomes dos personagens, vai criando outras situações que aquele personagem do livro viveu. Então, ela dá uma continuidade baseada na sua própria vida, né?
Então, acaba sendo algo mais com a fluidez, né? Com a fluidez melhor para ela. Marcos, além de psicólogo clínico, você também é mestre em avaliação de políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará e você tem uma preocupação, né, com as políticas públicas, especificamente nesse campo da violência sexual. Então, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu queria conhecer quais são as tuas preocupações, os teus anseios no campo da prevenção, no campo das políticas públicas voltadas para o combate à violência sexual de crianças e adolescentes e adultos também. O que você tem pensado, né, sobre isso? Antes de vir para cá, eu estava pensando numa metáfora que o Ferezi ele utiliza sobre a fruta bichada, né? Que ele diz que o que é que acontece com a fruta que ainda está no pé, e um passarinho bica essa fruta. Muitos de nós, a gente pode imaginar que essa fruta apodrece, né? Mas, na verdade, ela amadurece mais rápido. Então, isso eu me conecto muito com essa história quando estou atendendo crianças, porque é algo da vida dessas crianças que foi perdido, que não foi vivido, que foi pulado, né, que foi forçado. Então, a gente sabe que nossas políticas públicas têm alguns espaços para que ocorram esses atendimentos, né, ocorram que tenham uma preocupação realmente com o que está acontecendo, né? Como eu falei no início do programa, a gente está realmente vivendo um surto de violência sexual. Mas o que a gente acaba vendo hoje é que essas políticas públicas, elas meio que remediam algo que já foi vivido, né? Então, existem programas, por exemplo, que fazem esses atendimentos de crianças e adolescentes, existe a psicoterapia, mas a gente também percebe que a própria violência sexual ela tem impactos que possam reverberar para além da violência, como, por exemplo, ideação suicida, né? Essa dificuldade realmente de se relacionar, como eu falei, o desenvolvimento de transtornos, né? E a gente acaba se preocupando como é que essas políticas elas se conectam, né? Então, só remediar não é suficiente. É uma estratégia, né? Quais são as outras? A gente também acaba pensando que, tipo, as crianças estão sendo atendidas, né? Mas a gente sabe também que elas precisam, para além desses atendimentos, desses outros espaços, para outras questões realmente que possam surgir, né? Como eu falei anteriormente sobre o machismo, né, a gente também precisa, de certa forma, né, dar uma certa atenção nesse movimento de trabalhar essas masculinidades, esse machismo, para que a gente realmente comece a olhar para a raiz do problema, né? Então, se a gente olha para a raiz, consequentemente, a gente não vai ter tantos problemas no final. Mas que a gente hoje tem políticas voltadas para esses atendimentos de crianças e são muito válidos, né? São muito importantes, mas a gente precisa de mais. A gente precisa cobrar, a gente precisa alardar do que realmente está acontecendo, não esperar, por exemplo, só maio para fazer isso, né? E eu falo em maio porque em maio é celebrado o 18 de maio, né, que é de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, mas que isso ocorre todos os dias com muitas crianças e que a gente precisa realmente pensar na base, pensar de onde é que isso está surgindo, né? Pelo que você descreve, é um problema complexo e não pode ser resolvido só pela sua profissão, só pelo psicólogo. Quem mais você precisa trabalhando com você para tecer esses fios dessa complexidade da violência sexual, do combate à violência sexual? A gente precisa, eu posso falar de quase todo mundo, né? Na verdade, é de todo mundo, porque a sociedade civil ela tem um papel muito importante também, né, nisso, de cuidar, de zelar, de proteger, né? Porque o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, como seu princípio básico, ele fala proteção integral. E quando proteção integral, a gente entende que não é só o papel do Estado fazer isso, né? É o papel da sociedade civil, é o papel da família, da escola, né? De todos os passos por onde essa criança possa passar. Então, mas
falando de uma forma mais interdisciplinar, né, nesses atendimentos, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa dos médicos, a gente precisa dos artistas, a gente precisa dos escritores, a gente precisa dos educadores, professores, a gente precisa de psicopedagogos, a gente precisa de musicoterapeutas, a gente precisa daquilo que possa fazer sentido para a criança. E se a gente pensar de todas essas profissões que eu falei, todas elas de alguma forma geram encantamento em crianças, né? Então são espaços possíveis de salvar, sim, tanto crianças como adolescentes que passam todos os dias por essa situação. Imagino que você precisa também da assistente social, Da do assistente advogado. social, dos advogados, né? Porque a gente acaba entendendo, né, as necessidades tanto físicas, como psicológicas, como sociais, né? E aí, quando eu falo físicas, realmente é a medicina, né, outras áreas da saúde, psicológica, psicólogos, psiquiatras, social, assistentes sociais, advogados, para que essa criança ela seja amparada de todas as formas possíveis. Então, para você que nos acompanhou até aqui, a responsabilidade pelo combate à violência sexual também é sua. Independente da profissão que você tenha, onde quer que você trabalhe, ter conhecimento sobre esse assunto, alardar, como você falou, ou seja, tomar consciência de que é um problema que está crescendo cada vez mais no Brasil. Então, estudar sobre isso, se vincular a profissionais que estão engajados e engajadas com essa temática, também é uma contribuição que você pode trazer para o combate à violência sexual. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Obrigado a você. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.